Glória a Deus! Hoje é domingo, dia 9 de outubro, é o devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Jesus te ama, e lembrando que o nosso devocional está sendo vendido também no site da Amazon. E o tema de hoje, lançando-se em direção ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, havia ressuscitado. Ele de fato era quem dizia ser. Jesus havia dito que a tristeza deles iria se converter em alegria. Lemos: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Assim também agora vós tendes tristeza, mas, outra vez, vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Evangelho de João, capítulo 16, verso 22. Tudo o que Jesus diz acontece. Não seria diferente com a promessa da alegria que sua ressurreição iria trazer aos discípulos. Os discípulos estavam alegres, Jesus Cristo novamente estava com eles. Porém, dentre eles havia um discípulo que, mesmo feliz, não havia tido coragem suficiente para se dirigir ao Salvador. Esse discípulo era Pedro. Pedro foi aquele discípulo que enfaticamente havia dito que, mesmo que todos se escandalizassem, ele jamais iria negar ao mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Só que Pedro havia falhado. Ele não teve a coragem que imaginava ter. Isso causou em Pedro um tremendo abalo. Seu psicológico estava em frangalhos, mas ainda lhe restava algum ímpeto numa das mais comoventes passagens dos evangelhos. Vemos Pedro usando seu ímpeto em busca da restauração de sua alma. Jesus já havia aparecido aos discípulos, mas Pedro não havia dirigido a palavra a Jesus, em função da vergonha de ter falhado. Alguns discípulos haviam saído para pescar. Pedro estava entre eles. Tentaram a noite toda apanhar alguns peixes, mas nada conseguiram. E o texto do Evangelho de João narra dessa forma o decorrer dos fatos. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Evangelho de João, capítulo 21, versos 4 a 8. O relato que quero ressaltar do texto é que Pedro lançou-se ao mar em direção ao seu Salvador, o Senhor Jesus. Eles estavam distantes da terra cerca de 200 côvados, o que equivale a 90 metros. Pedro estava somente de sunga, ele se veste e com seu velho ímpeto salta do barco. Não sei o tempo que Pedro levou para percorrer os 90 metros a nado, mas provavelmente o tempo que ele fez deve ter deixado para trás muitos nadadores profissionais. Digo isso em função da adrenalina que pulsava em Pedro, correndo em direção ao Senhor Jesus. Pedro, mesmo em frangalhos, atormentado pelo sentimento de culpa, sabia que sua cura, sua restauração estava em permanecer junto ao Senhor Jesus. Se Pedro, com vergonha de Jesus, tivesse corrido para longe de Jesus, ele continuaria preso por toda a vida ao sentimento de derrota. E o que Jesus fez? Jesus cura a alma de Pedro e o restaura ao ministério, apenas perguntando por 3 vezes se Pedro o amava. E a cada afirmação positiva de Pedro, Jesus dizia: Apacenta as minhas ovelhas. Leia o relato completo e emocionante no Evangelho de João, capítulo 21. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro que o perdoava e o habilitava para ser um pastor,
que estaria cuidando das ovelhas, ou seja, cuidando dos que iriam se converter pela sua pregação. Dessa forma, Pedro é curado e liberto de toda a culpa. Os braços amorosos de Jesus falaram mais alto que o fracasso de Pedro. Jesus havia aparecido na praia, porém, se Pedro tivesse fugido dele, não seria curado. Foi necessário ir até Jesus. Assim também muitos hoje que são torturados por algum fracasso, envergonhados, vivem fugindo de Jesus, acabam vivendo dentro de uma terrível prisão. Você não precisa fugir de Jesus. Faça como Pedro e se lance até a presença de Jesus e deixe o Salvador estar curando você. Jesus não veio para esmagar quem já está esmagado e nem pisar quem está no chão. Ele veio para curar, levantar, restaurar, pois Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Não fujamos para longe de Jesus, mas sim corramos ao seu encontro, pois é somente nele que encontraremos a real cura para nosso ser. Nenhum fracasso é maior que o poder restaurador do Senhor Jesus. Isso é muito importante, tem muito valor para o nosso Senhor Deus. Oremos, Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo eu oro, assim como Pedro lançou-se ao mar, nadando em tua direção, eu também quero estar sempre indo em tua direção. É em tua presença que sempre irei encontrar restauração, a paz, a força para sempre ir no propósito dos teus caminhos. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor incomparável. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu orei. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa para nós neste domingo. Olha, nós vamos encontrar a cura, a restauração, o perdão, correndo até Jesus, né? Indo até Jesus como Pedro foi. Não é fugindo dele. O Senhor, Ele conhece os nossos fracassos, as nossas falhas. A cura não está em corrermos dele, mas irmos ao encontro dele. Amém? O devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Procure buscar ao Senhor neste domingo. Este domingo há de ser abençoado em nome de Jesus. E à noite estaremos de volta com a oração de petição para o Senhor estar abençoando, né, mais uma semana, como nós pedimos todos os domingos. Deus te abençoe, Jesus te ama. Paz.